Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Em fevereiro de 2024, a ITV levou ao ar os 3 episódios da minissérie Breathtaking, que é algo como de perder o fôlego, sem fôlego, de tirar o fôlego, né? Isso tem um sentido muito triste nessa minissérie, que é assim, totalmente gatilho, porque esse fôlego, perder o ar, porque vai falar sobre, assim, o horror que foi a pandemia, né? Todos os desastres do governo britânico, do serviço de saúde britânico, respondendo à pandemia do coronavírus, no caso aí, no começo dela em 2020 e também depois do Natal, segunda onda, depois do Natal, né? Que foi liberado o Natal e aí depois do Natal os hospitais se inundaram de gente e aí essa minissérie vai dar assim mais em forma de tablôs, né? Mais em forma de momentos, sketches, né? Como que foi a vida dos profissionais de saúde neste período, enfrentando falta de equipamento, enfrentando um governo que discursava e que tinha práticas que eram tão, assim, quase tão negacionistas quanto aquelas pessoas que ficavam em frente dos hospitais com panfletos dizendo que era mentira, que os hospitais estavam vazios. Tudo isso teve na Grã-Bretanha também, né? Então, assim, é uma minissérie que vai gatilhar, porque vai aparecer gente morrendo. Ela é estrelada pela Joanna Fraggerty. A Downton Abbey, a Mrs. Bates, tá? A esposa lá do Mr. Bates. Downton Abbey, na verdade, a Joanna Fraggerty aí faz o nome dela é Abby Henderson, tá? Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, todos esses dilemas e tristezas, né, vão ser apresentados para nós mediante o ponto de vista da doutora Abby Henderson, o que em alguns momentos é até um defeito, porque, por exemplo, tem um segmento em que uma das colegas deles lá no hospital morre no velório, que é feito por Zoom, né? É o caso do distanciamento, tudo. No velório, ao invés da câmera, então, focalizar a dor da família da enfermeira, a gente vê a doutora Abby chorando. Ok, isso é o resultado de uma escolha formal, né? Quer dizer, a personagem vai ser essa aí que vai ser o ponto de vista. Mas, assim, aquela dor não era maior para ela, aquela dor era maior para a família da enfermeira, né? Vamos e convenhamos. Mas, então, assim, a gente tem que analisar as coisas pensando nisso também. Mas, de forma geral, é uma minissérie bastante boa no sentido das denúncias que faz, e a gente aqui no Brasil, né, vê que em outros países a demora para responder também, a crise aconteceu, e aí eles colocam essas personagens fictícias, né? Essa minissérie foi baseada em um livro de memórias, em um livro de relatos escritos por uma médica, e foi produzida pelo Jed Mercúrio lá do Line of Duty, que na verdade tem treino de médico, Jed Mercúrio é médico, tá? Então é assim, todas aquelas coisas que a gente via de acontecer, faltar equipamento, faltar oxigênio, aconteceu na Grã-Bretanha. Só que lá, não sei se não me lembro mais, eu não acompanhei tanto aqui, quer dizer, acompanhei, mas é assim, a televisão, não, a imprensa falhou muito em reportar casos nos hospitais. Então, daí, até por uma política de abafamento, segundo a minissérie, né, gente? Uma política de abafamento do próprio sistema de saúde britânico. Então, segundo a minissérie, isso também fez com que criasse um vácuo de informação para que as pessoas negacionistas, então, achassem que era tudo mentira, né? Então, elas ficavam protestando em frente a hospitais
nos quais as ambulâncias não paravam de chegar, né? Mas aí elas talvez achassem que essas ambulâncias estavam vazias, enfim, aqueles negacionistas malucos que a gente viu durante a pandemia, tá? Então, assim, todas essas coisas vão ter, e aquelas histórias heróicas, né, assim, do paciente sendo aplaudido porque superou, tudo aquilo que a gente viu no Brasil, você vai ver que teve, né, de alguma forma, no contexto britânico também. O que pode, então, causar para nós uma sensação de déjà vu, né, o déjà vu, né, porque, e gatilhos, porque está muito perto isso historicamente. Então, é uma série, eu chorei mais de uma vez, né, porque a gente lembra do horror e do medo que passamos naquela época, né, e também existem clipes, aí esses personagens são fictícios, só que eles mostram alguns trechos de políticos da época, né? Na época o primeiro-ministro era o Boris Johnson, que é o que depois fez festa, descobriu-se que ele fez festa durante a Covid, né? Isso na minissérie não trata, mas você já tratou em outros lugares, isso foi tratado. O Boris Johnson falando que apertava a mão de pacientes com Covid, só que depois falando, não, agora vai dar tudo certo, não vai ter mais, e outros políticos, só que aí você via, cortava para uma cena em que não havia equipamento de segurança, ou havia uma cena em que você tem uma política do sistema de saúde que manda, porque está precisando de leito, então manda que todo mundo que não está com Covid, não tem os sintomas, seja dada alta. Mas a pessoa não ter sintoma não significa que ela não tem Covid. Aí manda o velhinho lá para o asilo de volta. O que acontece? Ele tinha Covid, morre metade do asilo. Então, todas essas coisas vão ser tratadas nesses 3 episódios, tá? Que são densos, tensos, muito tristes e, como eu falei, bastante episódicos, né? Mais do que ser uma narrativa. Depois eles fazem que eu achei até um outro erro, né? Essa médica faz um ato de heroísmo que não teve na Inglaterra isso que ela fez, né? É tão desnecessário, né? Mas enfim, ela vai denunciar um negócio lá, enfim, mas para gente se informar de como foi na Inglaterra, de como que eles percebem, né, na Inglaterra o que aconteceu durante a Covid, tem clipe da rainha falando, eles não botam culpa na rainha, porque a rainha não tinha poder político, né? A gente percebe que a culpa que a ITV botou é no Boris Johnson, no pessoal lá, nos ministros de saúde e tudo mais. Triste, bem atuada, poderosa, triste mesmo. Tchau.